Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre as imagens em preto e branco, aquelas imagens sem cores como naquelas fotografias bem antigas. Nós vamos entender quais são as diferenças de uma imagem em preto e branco para uma imagem colorida e também vamos aprender como que nós podemos converter uma imagem colorida em uma imagem em preto e branco. Se você acabou de chegar no canal, sinta-se em casa. Aqui, além de ser um espaço de ensino de programação, é um espaço de entretenimento e conversa. Então, se você gosta de tecnologia, já se inscreve e fica com a gente que você vai poder fazer vários projetos interessantes, comigo ou com a Kizzy. Até o momento, nessa série de vídeos sobre processamento de imagens, a gente já refletiu sobre o que seria uma imagem digital e a gente tem trabalhado com uma representação dessas imagens na forma de matriz de pixels. Então a gente utilizou essa representação no último vídeo para fazer síntese, para a gente poder criar nossas próprias imagens. E nós criamos algumas imagens bem interessantes e deixei um desafio para você de tentar construir uma imagem que seria uma representação da bandeira do Brasil. Claro, uma representação mais simplificada, porque você não precisa conseguir construir as estrelas e nem escrever ordem e progresso ali na bandeira, mas você deveria ser capaz de fazer aquela forma da bandeira. Em um vídeo futuro eu vou trazer a resposta desse desafio aqui para o canal. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre representação de cor, mas bem pouquinho. Apenas o necessário para que a gente consiga diferenciar uma imagem colorida de uma imagem preto e branco. Aliás, preto e branco não é a nomenclatura mais adequada se a gente quiser ser bem preciso na nossa comunicação. Já vou te mostrar por quê. Então, dá uma olhadinha aqui nessas duas imagens, tá? Eu trouxe duas imagens aqui para a gente poder trabalhar no vídeo de hoje. Uma delas está em cores aqui, essa imagem de balões. Então eu fui lá no Google Imagens e procurei por imagens de balões com a possibilidade de serem reutilizáveis sem fins comerciais. E aí eu encontrei essa aqui que é muito boa pra gente agora porque ela tem várias cores. Então tem o céu azul e tal, mas os balões mesmo ele tem várias cores aqui. E aí eu abri um software aqui de edição de imagem, tá? E fiz a conversão dessa imagem para preto e branco. Então não utilizei código nem nada, eu utilizei o próprio software para converter. E a gente está olhando aqui que a imagem ela não é só preto e só branco, tá? Então você consegue perceber nuances, Você olha aqui para uma coisa que seria mais clara, tipo isso aqui, você poderia dizer que é um branco, mas se você olhar aqui para cima, esse branco aqui parece mais branco, mais claro do que aquele. E você observa isso também em relação aos tons mais escuros. Então, apesar da imagem não apresentar cores, ela consegue apresentar vários tons de iluminação diferentes, graças a uma escala de cinza, tá? Então a gente não sai direto do preto para o branco, mas a gente passa por vários tons de cinza ali no meio. Agora eu te pergunto, será que existe alguma particularidade no RGB das imagens que estão em tons de cinza? E indo um pouco mais além, será que essas imagens elas são representadas no sistema RGB? Será que eu preciso de um valor de vermelho, um de verde e um de azul para poder representar imagens preto e branco? Vamos utilizar o Python para fazer um código rapidinho e testar alguma dessas coisas. Então eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar aqui de escala cinza.py. Então tá aqui e eu vou copiar essa parte inicial. Na verdade eu vou copiar essa parte aqui para um outro arquivo. Vamos chamar de utils.py. A gente vai colocar aqui algumas funções auxiliares, tá? Para a gente não ter que ficar repetindo o código entre os vídeos. Então uma é essa aqui que gera um nome de arquivo já com caminho para a pasta de input, onde a gente está salvando coisas que a gente vai ler, tá? E tem uma outra pasta aqui que é a pasta de output, que a gente vai salvar resultado das nossas ações aqui, nosso processamento de imagens. Inclusive, por curiosidade, aqui está o output do nosso último vídeo, O que a gente gerou lá do triângulo, bandeira do Japão e também a bandeira da França. Vou criar aqui outra função, outFile, tá? Só para a gente não ter que ficar repetindo esse código aqui sempre que a gente quiser utilizar uma pasta ou a outra. Então agora aqui no nosso arquivo escala de cinza, a gente tem que importar a PIL, certo? Então vamos importar aqui o modo image lá da PIL e também vamos importar da nossa utils as funções inFile e outFile. Legal, temos tudo que a gente precisa para podermos começar. Para começar, a gente pode abrir aquela imagem dos balões em escala de cinza e pedir para exibir alguns pixels ali na imagem, tá? Uns 3 ou 4 pixels, para a gente poder verificar se tem alguma coisa em particular nos valores que a gente vai obter, tá certo? Então aqui eu vou colocar aquela nossa marcação para que esse código aqui seja executado apenas quando a gente pedir para rodar este arquivo, escalacinza.py. Daí eu vou colocar o seguinte, img vai ser a nossa variável, vou pedir para abrir quem está ali na pasta de input com o nome balões-pb, tá? PB de preto e branco, JPG. Então aqui eu abri
essa imagem e eu vou pedir para exibir então img.getPixel, e aí aqui dentro a gente passa uma tupla, né, um par com a posição dos pixels que eu quero exibir. Então eu vou escolher aqui, sei lá, 100 e 100. Aí eu vou copiar aqui mais umas 2 vezes, vou botar... Então eu escolhi aqui na hora alguns números quaisquer. E a gente pode pedir para executar esse arquivo e olhar aqui embaixo no terminal o que vai ter como resultado para a gente. Sem módulo chamado úteis. Então ele está dizendo que não está encontrando o módulo úteis que a gente acabou de escrever. E isso porque, na verdade, o caminho aqui do escala cinza está errado, tá? Acabei salvando ele dentro da pasta input e, na verdade, ele tem que ficar aqui fora, junto com o úteis. Então vamos voltar para cá e rodar novamente. Pronto. Então a gente pode olhar aqui, 131, 131 e 131, tá? Então esses são os valores que está retornando para o pixel que está na posição 100, 100. Aí para o outro pixel na posição 500 e 300, né? 500 no x e 300 no y, ele está retornando aqui 128, 128, 128. E aqui também 105, 105, 105 no último. Então você nota algum padrão, alguma particularidade nesses valores? Isso mesmo, as 3 coordenadas de cor são iguais, idênticas. Se você colocar a mesma quantidade de vermelho, de verde e de azul, você obtém algum tom de cinza. Quando você coloca todos esses tons no máximo, né, você colocar lá 255, 255 e 255, você vai obter o branco. Então a gente pode voltar aqui no que a gente fez no último vídeo aqui, sintéticas.py. Você vai ver que eu coloquei como branco exatamente isso que eu acabei de te falar e como preto as 3 coordenadas iguais a 0. Isso acontece porque é possível a gente decompor uma representação de cor em uma parte que representa brilho, tá? Uma quantidade de iluminação, e uma outra parte que representa a cor de fato. Então, assim, por mais estranho que pareça, o branco e o preto, eles são a mesma cor. Eles são, na verdade, a ausência de cor. E eles diferem pelo tom de brilho, pela quantidade de iluminação de um ou de outro. Então, quando você não tem nenhuma informação de cor, mas tem o brilho máximo, você obtém o branco. E quando você não tem cor, mas tem o brilho mínimo, você obtém o preto. No sistema RGB, o único que a gente conhece até o momento, a gente não tem essa separação entre a informação de brilho, né, de iluminação, e as coordenadas de cores, de fato. Então, por conta disso, quando a gente modifica o tom de cinza ali, você vê todas as 3 coordenadas modificando, né? Modifica o valor de vermelho, de verde e de azul. Mas como essencialmente eles são apenas uma única informação, a informação de brilho sem informação de cor, você acaba vendo todos os 3 valores iguais, porque é uma única informação que está sendo medida ali, que é o brilho, e aí fica replicado nas 3 coordenadas. Você pode estar se perguntando se essa não é uma maneira redundante de armazenar uma imagem em escala de cinza. E de fato é. A gente está replicando o mesmo valor 3 vezes. Se a gente quisesse especificar um sistema para lidar apenas com esse tipo de imagem, a gente poderia armazenar um único valor, apenas a informação de iluminação, ou num termo mais específico, a informação de luminância. Bom, agora que você sabe que você precisa apenas de uma informação, a quantidade de luminância, para descrever o valor de um pixel em uma imagem de escala de cinza, como é que você consegue converter uma imagem que está colorida para uma imagem em escala de cinza? Em outras palavras, como é que você faria para olhar para o valor do pixel no RGB, olhar para aqueles 3 valores e obter um único valor que fosse representativo da quantidade de iluminação daquele pixel? Pensa só, você tem 3 valores e você precisa obter apenas um valor que seja representativo desse conjunto. Há 2 ideias bem tranquilas que podem vir à sua mente para resolver esse problema. A primeira delas é simplesmente escolher algum valor aleatoriamente ali. Então, sei lá, você decide que vai usar sempre o vermelho, ou sempre o verde, ou sempre o azul, ou ainda fazer uma coisa mais maluca que é, às vezes, usar um ou outro, né? Fazer um negócio bem aleatório mesmo. Então, essa seria uma maneira fácil de você obter um único valor para aquele pixel, mas ela não parece muito que vai funcionar, né? A intuição da gente não é pensar que, pô, por que eu estou escolhendo o vermelho ou o verde, ou, né? Fica um pouco estranho isso. Aí, uma outra coisa que pode parecer mais intuitiva e talvez dar um resultado melhor é você fazer uma média entre esses 3 valores. Então você simplesmente soma todos eles e divide por 3. Uma média simples mesmo, tá? E essa vai ser a nossa primeira implementação da transformação de uma imagem colorida em escala de cinza. Então vamos fazer uma função aqui, def grayscale, que é escala de cinza em inglês, tá?
a gente vai receber aqui uma imagem já da Pillow, que eu vou chamar de Colored, a imagem colorida, a imagem original. A gente vai fazer o seguinte, no começo a gente vai pegar as dimensões dessa imagem, tá? Então, uma imagem da Pillow, ela tem um atributo chamado Size, que é uma tupla com duas posições. A primeira posição é a largura e a segunda posição a altura. Estou capturando isso nessas variáveis aqui. A gente vai criar uma nova imagem, então ao invés de modificar a imagem original, a gente vai permitir que a pessoa que utiliza a função mantenha a sua imagem original, e a gente vai retornar para eles uma nova imagem, que é a versão preto e branco, né, escala de cinza, da que foi passada. Então vou criar aqui img igual a image.new, tem que passar o sistema de coordenadas, RGB ainda, que a gente está usando, e o tamanho é o tamanho da imagem original, né, W e H aqui. Eu não vou passar uma cor de inicialização porque não importa pra gente, né? A gente vai calcular cada um dos pixels que está nessa imagem. Aí, tá, então agora a gente pode fazer um for aqui, for x em range W, então a gente vai percorrer todas as colunas, toda a largura da imagem, e também percorrer todas as linhas. Vamos pegar o pixel que estiver nessa posição XY, aí eu vou calcular a informação de iluminação ali, né? O que a gente está chamando agora de iluminância, vou chamar aqui de lum, que vai ser para a gente, nesse momento, a média dos valores RGB daquele pixel. Então, a gente vai ter que dividir tudo isso por 3 de maneira inteira, porque o pixel aqui tem um valor inteiro, entre 0 e 255, tá? Então, por isso, 2 barras aqui. E eu boto pxl 0 mais pxl 1 e 2. E aí, finalmente, eu coloco na nossa imagem, aqui com o método putPixel, na posição XY, eu coloco o valor de iluminância. E eu tenho que replicar ele para o R, para o G e para o B também, certo? Então assim a gente construiu uma nova versão da imagem, preto e branco, e eu posso retornar ela aqui. Vamos usar a versão colorida da imagem dos balões para testar nossa função. Então eu vou pedir para abrir aqui, ó, balões igual a image.open in file. E aí o nome é só balões.jpg, tá? Então essa aqui é a versão colorida. E aí a gente salva essa imagem chamando esse método save e passando o endereço do arquivo, tá? Eu vou obter o endereço a partir dessa função que a gente fez, outfile, que já vai na pasta de output e bota no nome que eu quiser aqui. Eu vou botar pb_balões.jpg, tá? Então ele vai salvar para a gente lá. Opa, aqui está escrito errado, ok agora. Testar aqui. Bom, terminou de executar, vamos dar uma olhada aqui na pasta de output. pb_balões.jpg apareceu aqui. E a gente tem uma versão em escala de cinza, tá? Então a gente já conseguiu obter um resultado interessante apenas fazendo uma média simples entre as coordenadas RGB do pixel. Mas não é bem assim que a gente percebe a informação de iluminação das cores. Na verdade, o nosso aparelho visual extrai a maior parte da informação de iluminação da componente verde, depois da componente vermelha e só um pouquinho da componente azul. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, não é uma média simples, mas uma média ponderada. E esses pesos eles já foram obtidos de maneira empírica, tá? Através de experimentos mesmo que as pessoas fizeram, e que produziram alguns pesos razoáveis para a gente utilizar nessa conversão. Se você pesquisar na própria Wikipédia, tem um artigo aqui chamado Nível de Cinza, que fala brevemente sobre o que a gente já conversou, e aqui embaixo diz que 30% da iluminação aqui vem do vermelho, 59% do verde e 11% do azul. Tá, não é exatamente assim, tá? Essas coisas são um pouco mais quebradas e existem alguns outros detalhezinhos que, se você olhar, por exemplo, na versão em inglês desse artigo, você vai poder notar que há várias considerações e várias contas que estão sendo feitas aqui embaixo, tá? Tem uma consideração de fator gama, umas coisas que a gente não vai entrar em discussão hoje. Então o que eu julgo importante que você capte hoje é que você consegue obter essa informação de iluminação a partir de uma média ponderada entre essas 3 componentes no RGB, sendo que o verde vai ter o maior peso, seguido do vermelho e por último o azul, tá? E a gente vai implementar aqui a versão mais simples, que é realmente 30% para o vermelho, 59% para o verde e 11% para o azul. Eu vou fazer uma outra função, vou copiar aqui para a gente não perder esse código, se você quiser comparar depois as coisas e tal. Colocar aqui embaixo. E eu só vou adicionar aqui na frente média, ou simples, sei lá, alguma coisa desse sentido, vou deixar média por enquanto. E aí você já sabe então que essa primeira foi a que a gente fez uma média simples. Aqui embaixo a gente vai adicionar os pesos, né? A estrutura da função é a mesma, então a gente
obter as mesmas coisas no começo, faz o mesmo loop, só que aqui na hora de fazer essa média, a gente vai considerar então 0,3 vezes a primeira coordenada, que é do vermelho, depois 0,59 para o verde e 0,11 para o azul. E aí a gente pode remover essa divisão por 3 aqui, tá? Porque a soma dos pesos aqui ela já está dando 1. Legal? Então, a gente pode manter aqui a execução com Grayscale. A gente não mudou o nome dessa função. Vamos rodar. Salvei, executamos. Está dando um problema aqui porque ele está dizendo que a gente obteve um float no lugar que esperava um inteiro. Verdade. Isso aqui está como ponto flutuante, a gente tem que converter para inteiro esse valor de pixel. E aí eu vou descer aqui e vou salvar nesse PB Balões 2 para a gente poder comparar o antigo com o novo, tá? A gente executa aqui. Então o PB Balões foi gerado a partir da média simples entre as coordenadas e o PB Balões 2 a partir dessa média ponderada que dá maior peso para o verde, tá? Então dá para ver que tem alguns tons que ficaram mais claros. Ficou melhor de diferenciar, por exemplo, aqui, ó, nessa região, a gente consegue diferenciar melhor os tons de cinza nessa segunda versão, tá? Tem algumas outras regiões que deve dar para notar o mesmo, por aqui e por aqui. Particularmente aqui na grama ficou bem mais claro, né? Que a grama tem a composição maior de verde. E aqui essa cor aqui também, provavelmente é um amarelo, não lembro direito, mas alguma coisa que devia ter bastante verde em sua composição, tá? Então, isso aqui é mais próximo do que você vai encontrar aí em softwares comerciais. Ainda não vai ser exatamente o que você vai encontrar, mas é uma versão um pouco melhor do que uma média simples, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado a desmistificar o que há por trás de uma imagem em escala de cinza, que agora você sabe que é o nome mais adequado porque a gente chamava de imagem preto e branco. A gente ainda não estudou essa parte de cores mais a fundo, mas já deu para ter uma palhinha de que há alguns sistemas de cores que são melhores para uma aplicação em relação a outra. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Muito obrigado e até a próxima!